Aqui, sentado no meu barco no Oceano Pacífico, tremendo de ansiedade enquanto espero por um peixe, aguardo um pouco mais, mas nenhum peixe parece querer se aproximar. Inconscientemente, minha mão mergulha nas águas do oceano, e no momento em que as pontas dos meus dedos tocam a água, questiono a razão desse calor repentino. Minha curiosidade e confusão me levam a explorar um pouco mais, e logo percebo que não há sinais de vida marinha. Nenhum peixe, nenhum coral, nenhum sinal de qualquer outra forma de vida marinha. Apenas recifes de coral brancos e água aparentemente aquecida. O que diabos está acontecendo aqui? Bem-vindo ao canal AO Infinito. É hora de explorar o Oceano Pacífico, uma vasta extensão de azul profundo repleta de vida e segredos. Mas, sob a sua superfície, há algo muito incomum acontecendo. O que é El Niño? Existe um fenômeno inexplicável que surge de vez em quando, remodelando e reiniciando a dinâmica do clima do nosso planeta. Estamos falando do El Niño, e em 2023 ele está mais poderoso do que nunca. Mas antes de chegarmos ao que vai acontecer, vamos primeiro entender o que é o El Niño. El Niño é um padrão climático que causa o aquecimento anormal das águas da superfície no Oceano Pacífico tropical oriental. O termo El Niño significa o garotinho em espanhol, o que basicamente se refere à fase quente de um fenômeno muito maior chamado Oscilação Sul El Niño, ou ENSO, El Niño Southern Oscillation. A outra fase do ENSO, chamada La Niña, que significa a garotinha, e representa a fase mais fria, causando o resfriamento anormal da superfície das águas regionais. Os episódios de El Niño e La Niña normalmente duram de 9 a 12 meses, mas às vezes podem se estender por anos. Esses eventos ocorrem em média a cada 2 a 7 anos, mas não seguem um padrão regular. Por que deveríamos nos preocupar com tudo isso? Bem, o Oceano Pacífico é o maior corpo de água na Terra, e os padrões climáticos aqui têm um efeito cascata que, em última análise, afeta tudo na atmosfera em todo o mundo. Vamos dar uma olhada mais aprofundada nisso. Imagine todo esse ciclo como um jogo de correr e perseguir. Sob condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico correm para o oeste ao longo do Equador, transportando água quente da América do Sul em direção à Ásia. Essa água quente é substituída por água fria que sobe das profundezas do mar, um processo chamado de ressurgência. Isso traz a água fria rica em nutrientes para a zona eufótica, a camada superior do oceano, fornecendo alimento para uma grande variedade de vida marinha, incluindo a maioria das principais pescarias. No entanto, quando ocorre o El Niño, uma espessa camada de água quente se acumula na superfície, bloqueando o fluxo da água fria por baixo e impedindo a ressurgência normal. Sem a ressurgência de nutrientes ricos em água fria, a zona eufótica do Pacífico Oriental não consegue sustentar seu ecossistema costeiro normalmente produtivo. Isso resulta na morte ou migração de populações de peixes. De acordo com o Dr. Kevin Trainberth, do Centro Nacional dos Estados Unidos para Pesquisa Atmosférica, esse aumento na absorção de calor causado pelo El Niño pode levar a efeitos mais extremos, como ondas de calor marinhas duradouras, classificadas como uma área do oceano onde as temperaturas estão entre as mais altas. Agora que entendemos o que é o El Niño, vamos ver como ele afeta o clima em todo o mundo. Ele perturba os padrões de chuva, causando secas maciças em algumas áreas e chuvas intensas em outras. Enquanto a costa do Golfo e grandes partes da costa da América do Sul ficam mais úmidas, o norte dos Estados Unidos e Canadá tende a ficar mais quente e seco. No Peru e no Equador, os meses de abril a outubro são marcados por chuvas mais intensas durante os anos de El Niño, resultando em inundações catastróficas. As chuvas aumentadas na América do Sul geralmente coincidem com um período de seca no sul da Ásia e na Austrália, levando a fomes e atrasos nas monções, que podem resultar em incêndios florestais destrutivos. A Austrália, por exemplo, se torna extremamente vulnerável durante um evento de El Niño.
Além disso, o El Niño perturba os ecossistemas marinhos, colocando em risco recifes de coral e perturbando as cadeias alimentares. O branqueamento de corais, causado pelo aumento da temperatura da água durante o El Niño, é um exemplo disso, com um evento cataclísmico em 1998, resultando na morte de 16% dos recifes de coral do mundo. Mas há mais. O El Niño também afeta a nossa saúde. As chuvas excessivas podem criar terreno para mosquitos transmissores de doenças, aumentando os casos de doenças como dengue, malária e tifo. Por outro lado, as secas podem levar à escassez de água e a problemas de saneamento e higiene. E aqui está a reviravolta na história. O El Niño também está relacionado às mudanças climáticas. O aumento na frequência e intensidade dos eventos de El Niño amplia os impactos das mudanças climáticas, aumentando eventos climáticos extremos, o nível do mar e outros desafios relacionados ao clima. Em resumo, o El Niño é muito mais do que um desvio dos padrões climáticos normais. É um alerta para valorizarmos e protegermos nosso meio ambiente. Suas consequências destrutivas podem incluir inundações, secas, fome e morte. Portanto, precisamos melhorar nossos sistemas de monitoramento e alerta precoce, desenvolver estratégias adaptativas e promover práticas sustentáveis para enfrentar a resiliência às mudanças climáticas e à variabilidade. Como disse Ernest Hemingway, a Terra é um ótimo lugar e vale a pena lutar por ela. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal Ao Infinito e ser nosso parceiro nessa busca por curiosidades no universo.